Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História, esse canal especial que te prepara para as provas do militar, para as provas do vestibular e para os concursos em geral. Se você quer saber um pouquinho mais de história, vem aqui, tá chegando pela primeira vez, olha, se inscreve no canal, entra aqui, procura o nosso conteúdo, tenho certeza que você vai gostar. A UERJ é a nossa queridinha aqui, eu sempre faço uma preparação especial para ela e eu quero começar já nesse vídeo com o exame discursivo. Isso é muito importante. Eu vou falar macetes para você que vai ter o exame discursivo ali em história, nessa prova que se aproxima, que vai ser em dezembro desse ano. A UERJ voltou com o seu modelo, eu já deixei alguns vídeos aqui especialmente para você. E a gente sabe que a UERJ adotou recentemente o modelo de vestibular único nos dois últimos anos por conta da pandemia, mas agora ela retorna em 2023 com o seu vestibular, que é 2024, né? Com esse exame de modelo UERJ. Você fez a fase de qualificação em dois exames, tendo que tirar o conceito A, quanto mais próximo ao A, melhor. E também você vai fazer essa prova discursiva. Dependendo do curso que você escolher, você vai ter disciplinas específicas diferentes. A UERJ já definiu que estará usando o mesmo padrão do ano passado. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link com as disciplinas que você vai ter específica de acordo com cada curso. Por exemplo, arquitetura, pedagogia, psicologia. E aproveitar, mandar um grande abraço para a Renata, a nossa Renatinha, que está aqui sempre acompanhando os vídeos do canal. E aí, galera, olha só que interessante. Eu trouxe aqui a resolução da prova de 2019, o vestibular 2020 da UERJ, o último vestibular que a UERJ fez em modelo UERJ, né, aquele modelo próprio dela. Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre esse vestibular? Ó, aqui é a capa, a gente vai direto para as questões. E aí, com muita paciência, já vou te passar aqui alguns macetes, gente. Vai fazer a prova discursiva da UERJ? Não esqueça. A prova discursiva ela é também chamada de prova específica, porque você vai fazer questões específicas. E a parte boa é que, geralmente, as provas específicas estão mais associadas àquilo que você gosta. Então, vai com paciência, com calma, você vai poder estudar bastante aquilo que você já tem é, é, uma certa associação, né? Um certo gosto. E não esqueça, a UERJ tem um padrão, são 10 questões, e em história, ela sempre começa em história moderna. Em geral, ela trabalha com história moderna até os dias atuais. Então, ela vem lá, pegando o século XV, século XVI, século XVII, e vem até o século XXI. É importantíssimo, existe quase que um roteiro, uma trilha do conhecimento que a UERJ gera para a gente. Então, temos que ter muita atenção. Aqui no canal tem uma playlist especial chamada Projeto UERJ. Lá tem dicas para você que vai fazer o exame de qualificação. Esse vídeo vai ao ar, está sendo gravado aqui em julho, mas ele vai ao ar antes de setembro, tá? Ele vai ao ar em agosto, ele vai ser lançado antes de setembro. Você ainda vai ter a chance de fazer o vestibular de qualificação, mas eu já quero te preparar aqui para o exame discursivo, tendo em vista que você vai ter pouco tempo, dezembro é logo ali, você tem que estar muito afiado. A UERJ trabalha sempre, então, de história moderna para frente. Esse é o histórico que a UERJ apresenta. Tudo bem, o edital dela vai nascer ainda, né? Esse edital discursivo nasce em setembro, a gente ainda não tem ele. Mas, mesmo assim, a gente já tem um desenho do que é a prova da UERJ. Não podemos desperdiçar tempo. Vamos lá, fazer exercícios anteriores é fundamental. Vamos pegar essa prova aqui de 2019, vestibular 2020. Vamos dar uma olhada. Tem uma pintura, né? Ali, que faz referência à chegada dos europeus na América, e ao lado uma estátua do Cristóvão Colombo sendo, né, vandalizada. Tem um machado na cabeça do Colombo, jogam tinta vermelha. Beleza. E aí, gente, vem aqui o pequeno texto. A UERJ sempre trabalha com dispositivos diferentes. Tem uma música, um texto, uma charge, uma imagem, uma pintura. Sempre assim. Nunca é uma pergunta direta. E embaixo a gente já vai ter aqui de forma muito interessante o espaço para você responder. A UERJ não gosta de aluno que enrola ela, tá, gente? Não enrole a banca da UERJ. Se pediu para você identificar, identifica. Pediu para citar, cita. Pediu para transcrever, transcreve.
Não enrola o UERJ, porque às vezes a gente não sabe, humanas acontece, né? Você não sabe a resposta, você dá aquela enrolada, né? Tá te perguntando sobre parafuso, você fala sobre parafina, não tem nada a ver. Você quer falar sobre alguma coisa, mas a prova não gosta. A UERJ não gosta desse modelo, o corretor não vai se identificar com você. Outra coisa, só vale o que está no retângulo e na linha. Se você passar aqui ao redor, não vai contar como resposta, tá bom? É muito importante. Então tá aí, ó. O 12 de outubro de 1492 tornou-se a data consagrada, tanto na Espanha como em diversos países americanos, para registrar a chegada da expedição de Cristóvão Colombo à América. A pintura histórica reproduzida acima, elaborada na Espanha por ocasião das comemorações de 400 anos desse acontecimento, apresenta uma interpretação do processo de conquista e colonização do continente. Então, a pintura que está aqui foi feita para comemorar os 400 anos da chegada deles. Foi em 1892 a pintura, eles chegaram em 1492. A e B, é quase isso, né? Quase questões de A e B. Tá aí, ó. Identifique um elemento da pintura que está associado a essa interpretação, explicitando o significado desse elemento. Gente, se for, não precisa saber tanto de história para fazer. Olha só, é uma prova específica de nível alto, de nível realmente difícil, mas olha que questão tranquila. Não precisa saber tanto de história. Tá ali a pintura. Foi uma pintura feita pelos espanhóis em 1892 para comemorar que eles tinham, né, descoberto a América. Você acha que vai ter o quê? Uma ideia propagandística, uma ideia de exaltação dessa chegada, do heroísmo europeu. E ali você vai ter o quilombo, essa foi muito boa, o Colombo no centro da imagem. Você vai ter a cruz representando a igreja. O indígena, ele é subalterno. Olha como ele está se abaixando ali, ó. Ele dá meio que um presente, ele dá uma saudação ao Colombo. Olha que coisa impressionante. Destaque também para a natureza. Olha só a beleza natural desse local que ele está chegando. E olha como tem gente bem vestida, bem arrumada, a cruz representando, e ele, né, de forma imponente ali, enquanto o indígena se curva perante a sua imagem. Fácil de identificar. A gente acabou de matar essa primeira pergunta. Identifique um elemento da pintura que está associado a essa interpretação, ou seja, a interpretação da conquista, né, dos espanhóis. Primeiro, Colombo ao centro, o indígena subalterno, isso é importantíssimo, né? O eurocentrismo, a centralização na figura do europeu. O europeu sendo o quê? O cara nesse cenário. Então você só vai ter que construir a resposta dessa forma. Você pode colocar aqui, ó, a imagem de Colombo no centro da pintura reforça o ideal eurocêntrico. Pô, matou, cara. O cara vai ficar lindamente perfeito, né? E aí você vai colocar aqui, ó. Você pode colocar também, ó, o indígena subalterno, o indígena em ação de submissão, tá? A ideia da evolução como europeu superior, tá tudo aqui destacado. Como a pergunta diz para você destacar um elemento da pintura, não deixa de citar o elemento da pintura, tá? Cuidado para você não sair falando de várias coisas e esquecer o elemento da pintura, a pintura em si, tá? E ali embaixo, identifique também, a partir do episódio retratado na reportagem do jornal Daily Detroit, tá aqui, né? Esse jornal retratando ah, a destruição dessa estátua do Colombo, uma crítica à interpretação simbolizada na pintura, ou seja, a interpretação da pintura é maravilhosa, o europeu chegou, conquistou, ele é melhor do que o indígena que está aqui, o indígena está submisso, ele está no centro da parada, ele é o cara, trouxe o cristianismo, pá, show. E aí, como é que você desmonta essa ideia? Por que alguém tem a ideia de vandalizar, de destruir uma estátua? Primeiro, uma estátua constrói uma memória positiva. Eu estou ali naquela estátua lembrando do Colombo e dos seus grandes feitos. Se eu rebato e destruo aquela imagem, eu quero construir a ideia contrária. Recentemente teve um grande ato de destruição colocaram fogo, né, em algumas estátuas de bandeirantes lá em São Paulo. Isso para reforçar a ideia de que eles eram criminosos, sim, né? Então, olha só que cenário. É uma nova construção, uma construção de memória diferente, né? Então, aqui nessa segunda pergunta, identifique também a partir do episódio uma crítica à interpretação simbolizada. Você pode falar sobre a violência. Foi um ato violento, foi um ato que não respeitou a diversidade cultural dos povos indígenas, foi um ato que destruiu o meio ambiente também, foi um ato que destruiu a cultura indígena, foi um ato que matou muita gente, não teve uma relação. Pode falar também das doenças chegando. Isso é muito tranquilo, a gente acabou de fazer a questão de número 1 dessa prova de 2019. Difícil? Os vídeos aqui vão ser curtinhos, tá? No máximo 20 minutos, por isso que eu não vou me alongar tanto aqui. Não vou fazer as 10 questões, vou fazer um outro vídeo complementando, tá?
Aqui tem uma imagem, né? Uma pintura a óleo chamada A Morte de Leonardo da Vinci. Tá? Na tela que representa o leito de morte de Leonardo da Vinci, encontra-se o rei da França. Olha como a história na UERJ ainda está no período moderno. Francisco I, que acolheu o gênio renascentista em um dos castelos reais de 1516 a 1519. Identifica a prática adotada por monarcas como Francisco I, ao acolherem artistas como Da Vinci. Beleza? Você pode botar caridade. Não. Por que será que alguém quer associar a sua imagem a um pintor renascentista? Essa prática a gente chama de mecenato. Está lá atrás há muito tempo. Alguns religiosos fizeram, alguns monarcas fizeram, alguns burgueses fizeram. A ideia de se associar àquela produção cultural, àquela produção intelectual daquele camarada, daquele artista do Renascimento. Isso era muito comum e muito marcante para aquele contexto. Todo mundo queria ter a sua imagem associada. Era questão de prestígio. E prestígio, galera, vale mais do que dinheiro, dependendo da época em que a gente esteja falando. Identifique ainda duas características culturais desse período, duas características do período renascentista. Lembra lá do 300, 400, 500, né? O período que vai ali do século XIV ao século XVI. A gente está falando, obviamente, de um período de grande produção intelectual, onde a gente tem o ideal da antiguidade clássica, voltando, né, ao classicismo, o racionalismo sendo valorizado, o antropocentrismo, com a ideia do homem sendo o centro de tudo, a filosofia humanista, são as características básicas. Essa questão praticamente te pergunta sobre o Renascimento, características básicas desse processo. Você pode falar também da questão do hedonismo, né, da busca pelo prazer. Isso é muito, muito. E o prazer a ideia do querer, o homem busca e pode fazer o que quiser. Isso é bem interessante. A gente acabou de responder a questão 2. Eu acho que ficou bem claro para você, tá bom? É um mecenato, essa prática, né? A prática dos mecenas, e duas características você pode botar: antropocentrismo, humanismo, hedonismo, o classicismo, o naturalismo, a ideia do indivíduo, o individualismo. Tem até um macetinho, né? Carinho. Você escreve carinho e com as iniciais ali, com cada letra você tem as iniciais de alguma coisa, né? Carinho é classicismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, hedonismo ou humanismo e otimismo, né? A ideia do otimismo, de tempos melhores. Beleza? É um macetinho que a gente sempre usa aí com os alunos. Vamos para a terceira questão? Olha, Shakespeare, será que é da Idade Moderna? Eu não li a prova antes, não. Vamos lá. Como pode um país inteiro cair nas mãos de um tirano? Ah, você deve ter percebido que não tem entrada e não vai ter fechamento, né? A minha entradinha ali, eu só estou conseguindo colocar com um programa. Eu estou sem conseguir editar, já estou há meses tentando aí editar esses meus vídeos. Tá difícil. Então, por isso eu estou gravando assim, vai ser direto. Gravei, fui, não vou nem cortar nenhuma imperfeição que tenha, né? Vamos nessa. Como pode um país inteiro cair nas mãos de um tirano? Esse questionamento atemporal foi um dos que moveram a obra de Shakespeare por décadas, durante o século XVI. E mais, seu retrato dos líderes autoritários ainda tem algo a nos dizer. É o que afirma o americano Stephen Greenblatt, professor da Universidade de Harvard e um dos principais estudiosos dos escritos do dramaturgo. Beleza, né? Seu livro mais recente, 2018, trata-se de um estudo sobre as raízes e consequências da tirania retratadas pela peça de Shakespeare, sempre de maneira oblíqua e direta, deslocadas para outra época e local. Beleza. Demagogia, mentir compulsivamente, ataques à liberdade de expressão, comportamento narcisista, populismo fraudulento e afins são todas características de Ricardo III, personagem de Shakespeare. Eu aconselharia leitores contemporâneos a começar por aí. O historiador está dizendo o seguinte, né? Os comportamentos que eram vistos lá atrás nesse monarca, que é um monarca absolutista, né? Não é absoluto, a gente vai falar um pouquinho. Essa ideia desse monarca poderoso, né? Aí, tá. Vamos só lembrar, né? Você vai fazer uma prova específica. O conceito de absolutismo ele está cada vez mais em xeque, né? A ideia de que tem um rei mandando em tudo, né? Boladão, isso está começando a ser questionado na academia já tem uma década e está chegando nas escolas também, na educação básica. A ideia de um absolutismo onde o rei manda em tudo, uma força centrípeta, sabe? Ele assume todo o poder, cada vez mais contrasta com uma nova visão de historiadores que diz, olha, o rei absolutista ele é um rei forte.
mas ele não é tão forte quanto se imagina, né? Ele tem também a ideia da força centrífuga, ele tem que dividir o poder em várias instâncias, né? Mas beleza, ele é um monarca forte. E olha só que contraste, a geladeira acabou de estourar, vai sair aí. Barulhinho da geladeira, já viu? Pá, pá. Olha só que coisa interessante. Quando a gente fala em, é, é, em absolutismo, né? A gente tem essa noção de um rei forte, de um rei poderoso, sim, mas a gente também pode trabalhar com a ideia do descontentamento geral, né? É, o que é muito debatido é que algumas características desse passado histórico lá, no período da Idade Moderna, podem ser vistos hoje, e é praticamente o que a questão está pontuando para a gente, né? Vamos lá. Em suas peças, William Shakespeare não podia abordar diretamente determinados temas, como a tirania, né? Como esse autoritarismo, né? Aponte duas características políticas da época de Shakespeare que expliquem o porquê desse impedimento. Aí você já mata, né? Porque nesse momento você vive um sistema monárquico de grande controle por parte desse rei, né? Você pode falar em monarquia absolutista, monarquias autoritárias, você pode trabalhar exatamente com isso. Você pode falar de controle estatal também, como sendo uma marca muito grande, censura, falta da liberdade de imprensa. Olha, tudo isso é muito tratado. Ele era censurado, estava ali claramente. O próprio professor, no meio do texto, te dá a dica, né, o caminho. Em seguida, indique uma liderança política do século XX ou XXI que exemplifique as considerações quanto à autoridade do dramaturgo inglês. Então, olha só, ele quer que você, no século XX e XXI, pegue alguém de hoje que seja um símbolo do autoritarismo. Olha só, que tenha restringido a liberdade de imprensa. É difícil tu achar no século XX? É o que mais tem, né? Aqui no Brasil, teve, era Vargas. Vargas fez isso, né, cara? Tu não pode esquecer, não estaria errado se tu colocasse. Você pode citar, por exemplo, o Adolf Hitler, o Mussolini, você pode falar do Stalin, você pode falar. Ih, tem muita coisa para falar. Hoje em dia, tu pode falar do Putin, século XXI, cara. Tá no teu jornal, tu liga a TV, tu vê. Tá entendendo? Em vários aspectos, né? Então, é outra questão que é tranquila. Nossa, você tem que saber ali o contexto aí, como é que tu ia matar. Pô, século XVI. Século XVI na Europa, absolutismo monárquico, falta de censura, falta de liberdade, intervenção do Estado o tempo inteiro em várias ações. Em seguida, a liderança do século XX ou XXI também. Um conhecimento simples de história já te deixa ali. A UERJ adora isso, né? Que você cite alguns personagens que tenham a ver com o que ela perguntou antes, tá? Então é importante. Teve uma prisão arbitrária lá no século tal. Hoje em dia, você consegue ver alguém que passou por isso? Tá entendendo? É muito comum. Show de bola? Fizemos aí essas três primeiras questões para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou cortar ele aqui em alguns pedacinhos, tá bom? Obrigado aí por tudo. Tamo junto sempre e até. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos que estão aí se preparando para essa prova discursiva da UERJ. A gente vai ter uma preparação especial aqui tanto para a qualificação, que vai ter agora o segundo exame em setembro, quanto também para a prova da UERJ discursiva. Vem aqui com o Alicerce da História. Não esqueça, live toda terça-feira, 9 da noite, tá bom? Tchau, gente. Valeu!